Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Cristiano, Cláudio Humberto e Alana, a todos vocês e principalmente a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Bastidores do Poder mais uma vez com todos vocês. Prazer é nosso, prefeito. E por que o prefeito São Bernardo está conosco hoje? Porque ao longo da programação a gente está ouvindo alguns personagens que foram citados hoje, né, Cláudio? Na pesquisa mais recente do Instituto Paraná Pesquisas, que traçou alguns cenários aqui para o governo de São Paulo e também para o Senado, né? Exatamente. Muito boa tarde, prefeito. É um prazer imenso recebê-lo aqui. E agora, é preciso lembrar sempre que, ao contrário de todos os demais nomes citados na pesquisa, o prefeito não está em campanha para governador, né, prefeito? Não que eu saiba. Não, nem de longe, nome... Cláudio Humberto. Aliás, a sua pergunta é muito importante, porque eu fui reeleito com quase 70% em outubro do ano passado e eu não saí de São Bernardo. Eu estou aqui focado, cuidando das pessoas, vacinando, internando, abrindo leitos de UTI. Então, em nenhum momento me posicionei e nem pretendo, neste ano, falar sobre eleições. Quem ganha a eleição ganha para governar. Então, não tenho nenhuma prioridade, mas não também quero aqui subestimar aqueles que lembraram o meu nome. Ter um nome lembrado para ser governador do estado aumenta apenas a nossa responsabilidade. Então, é com alegria que eu recebo os números. Confesso que eu fui surpreendido em estar na pesquisa, mas em nenhum momento estou aqui usando do meu tempo para andar o estado. Eu fui deputado por 4 mandatos, percorri bastante o estado de São Paulo, mas desde que fui eleito prefeito, meu compromisso tem sido com a população de São Bernardo, com o nosso trabalho regional, e sem dúvida nenhuma, principalmente em meio de uma pandemia, eu não abriria a mão de cumprir aqui o exercício que me foi outorgado, confiado, de cuidar da população, de cuidar da cidade. Então, nosso foco tem sido cuidar de São Bernardo do Campo. Agora, está no seu horizonte, né, prefeito, a candidatura ao governo de São Paulo? Não sei se agora ou no futuro, mas o senhor tem esse sonho? Cláudio, você me remete de quando eu iniciei na vida pública. Eu fui o vereador mais novo da história de São Bernardo, com 18 anos de idade. Eu não venho de uma família de político. Na minha família, ninguém nunca teve mandato. O meu pai, o máximo, foi presidente da Sociedade Amigos de Bairro. Aliás, um homem que eu tenho um orgulho dele enorme, um grande professor da minha escola da vida. E quando eu me elegi vereador, os amigos chegavam e falavam: você vai ser prefeito de São Bernardo ainda. Eu falo: por que não? Quem entra na vida pública tem sempre que sonhar com um horizonte maior. Eu fui deputado várias vezes, aliás, fui o terceiro deputado na última eleição que concorri mais votado do estado de São Paulo. Fui eleito prefeito, fui reeleito prefeito. O homem público não pode ser dono do cargo que ele vai ocupar. Ele tem que ser um servidor da vontade das pessoas. E tem que saber se posicionar também. Ninguém bate na tua porta e fala: você quer ser prefeito? Você quer ser... É você que procura, dentro daquilo que é possível, a boa oportunidade de representar a sociedade. E aí você, com a sua pergunta, fez a resposta. Pode não ser a curto prazo, a longo prazo. Alguém que governou uma cidade e governa grande como São Bernardo, e se conseguir oferecer bons resultados, eu garanto que estará preparado para novos desafios. Agora, sempre honrando o compromisso, tendo compromissos claros, o que é bastante importante. Agora, eu também não vou dizer que eu nunca gostaria de governar São Paulo, sem dúvida nenhuma. Muito mais do que gostar, eu posso garantir que depois de governar São Bernardo e ter substituído o PT, que deixou essa cidade arrasada, destruída, eu sempre na humildade do meu tamanho, do tamanho que as pessoas me colocaram, eu tenho certeza que quem passou pelo desafio que eu passei de pegar São Bernardo destruída, ter sido reeleito com 70%, tem capacidade para governar o estado de São Paulo com muita convicção. Prefeito Orlando Morando, Lana Canepa falando aqui. Eu queria saber como é que está a situação na cidade do senhor neste momento. A gente passou por uma fase muito difícil agora, na segunda semana de abril, no Brasil, de maneira geral, foi o pico em número de mortes da pandemia, e agora a gente segue num movimento de queda e de estabilização. Então, eu queria saber como é que está a situação hoje no enfrentamento da pandemia no município do senhor e com relação ao fornecimento de doses de vacina. Está tudo indo bem? Como é que está indo por aí?
Lana, essa é uma pergunta muito importante que eu tenho certeza que vai de encontro àquilo que as pessoas também esperam. Olha, nós estamos com um desempenho bastante favorável na campanha de imunização. Nós iniciamos e antecipamos a imunização das pessoas com mais de 60 anos. Começamos isso no dia de ontem. Até o final de semana vamos imunizar também a segunda dose dos professores acima dos 47 anos. São Bernardo, durante todo este período, foi a terceira cidade que mais vacinou. Agora, Guarulhos, que tem uma população quase o dobro da nossa, é a terceira, e São Bernardo é a quarta no ranking. Aqui, durante o pior momento que nós passamos, não deixamos faltar leito de UTI para ninguém, conseguimos ampliar, inauguramos o hospital, fizemos aqui uma dura tarefa de conseguir atender a demanda. Hoje, nós estamos com 44% de ocupação nos leitos de enfermaria e caímos para 69% de ocupação nos leitos de UTI. Isso não nos traz um conforto permanente. A sociedade precisa continuar ajudando, protegendo, e os governos, né, principalmente o governo federal, precisa continuar focado em garantir vacina. Aqui o nosso compromisso: nenhuma vacina espera mais de 24 horas para ser aplicada. E eu garanto, se eles aumentarem a quantidade de disponibilidade de doses, nós vacinamos 24 horas, eu crio mais drive-thru. Hoje funciona muito bem. Aliás, é difícil e não é do meu feitio ficar se autoavaliando. Mas se tem algo que está dando muito certo nesse duro momento que atravessa a sociedade, é o nosso programa criado pela Secretaria de Educação de imunização da população, com drive-thru, usando ginásios poliesportivos, até igrejas nós já utilizamos para vacinar a nossa população. Então o programa está indo muito bem. Ô, prefeito, o senhor é citado no cenário 4 da pesquisa do Paraná Pesquisas, né? Em 2 cenários está ali o nome do ex-governador Geraldo Alckmin. Num terceiro cenário não tem ali um tucano de destaque, né? Poderia existir ali um tucano caso Rodrigo Garcia migre, de fato, como se fala, para o PSDB, mas no cenário 4 o senhor aparece como candidato do PSDB. Ali ao lado de Márcio França, que lideraria com 18,3%, Fernando Haddad do PT com 15,8%, Paulo Scaff do MDB com 12,8%, Guilherme Boulos do PSOL com 12,2%, Arthur Duval com 6,8%, Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, com 5,9%, o senhor com 2,9% e Vinícius Poit, que era do Noivo... Não, Vinícius Poit é do Novo, né? O Vinícius Poit do Novo com 0,7%. Neste cenário, e tendo o nome citado nessa pesquisa, prefeito, como que o senhor acredita que o PSDB deve se comportar na definição desse candidato? A gente já tem um alinhamento ali, pelo menos um vislumbra como que vai ser a definição para o candidato à presidência da República, mas no governo de São Paulo, como que o senhor acha que o PSDB deve se portar e no que o PSDB deve se mirar ao definir o candidato para as eleições do ano que vem? Não tem cacique demais nesse partido não, hein, meu prefeito? Não, o partido é grande, já governou o Brasil, governa o maior estado da federação e já ofereceu grandes serviços e continua oferecendo à população de São Paulo e do Brasil. Temos importantes senadores, bons deputados federais. Olha, o tom de São Paulo é o tom que precisa permear no nível nacional. Quem não tem time não tem torcida. Quem não disputa campeonato não leva torcida para o estádio. Então precisa deixar claro que hoje você vê bons nomes figurando, dentre eles o do próprio ex-governador Geraldo Alckmin, porque o partido criou histórico, criou compromisso com a sociedade. Não é à toa que aparece. Se o partido tivesse feito maus governos e não tivesse disputado eleições, com muita convicção não estaria figurando bons nomes dentro do nosso partido. Nós ganhamos a Prefeitura de São Paulo, aliás, expresso aqui publicamente os meus sentimentos de recuperação e oração pelo nosso prefeito Bruno Covas, que fez aí um brilhante papel nas eleições do ano passado. Ganhamos as principais prefeituras do estado, como São Bernardo, Santo André, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos. Então o PSDB se posiciona bem porque disputa a eleição. Então esta pesquisa deixa claro a importância que é o PSDB ter candidato à presidência da República. É fundamental o partido ter candidato a presidente. Partido que não tem candidato a presidente diminui as suas bancadas. A eleição de 2016
mostrou claramente isso. E, ao mesmo tempo, a eleição última agora, de 2018, nós tivemos um fenômeno, né? Ninguém desconhece isso, que foi o efeito Bolsonaro, que não vai se repetir da mesma forma, né? E até porque eu espero que ele não tenha o mesmo prejuízo físico que teve na última eleição. Não é toda eleição que você tem um presidenciável que é esfaqueado. Então, esses fenômenos não costumam ser repetidos. Então, vai ter uma eleição muito mais voltada à experiência, ao compromisso, a quem sabe na prática governar. E São Paulo, com certeza, e aí eu posso afirmar, o PSDB terá candidatos. Ainda é muito prematuro para se discutir quem será, né? Hoje nós temos aí o Rodrigo Garcia, que já tendencia e publicamente reconhece que pode ir para o PSDB. É uma discussão que está em andamento, mas você também tem aí como colocado na pesquisa o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, muito bem posicionado. Enfim, partido, tenho certeza que apresentará no momento certo o nome certo e, mais do que isso, vai mostrar ao povo paulista de que precisa, a bem da população, continuar governando São Paulo. Orlando... Prefeito, ontem a gente viu uma outra pesquisa divulgada também realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa em todo o estado de São Paulo, sobre, enfim, as intenções de voto dos paulistas em relação aos pré-candidatos a presidente em 2022. E a gente viu ali que o presidente Bolsonaro lidera essa pesquisa entre os eleitores de São Paulo, 32 pontos, né? Quando o candidato do PT é o Lula, o Lula tem 23 e pouco. Quando o candidato é Haddad, essa diferença do Bolsonaro para o candidato petista aumenta ainda mais, o Haddad tem 14,5%, etc. Mas chamou a atenção nessa pesquisa o fato de o atual governador de São Paulo, que não pensa em outra coisa desde o dia da posse, como lá no Palácio do Bandeirantes, a não ser a candidatura presidencial, o desempenho dele muito fraco, ali à volta de 6 pontos percentuais, né? Ele, dependendo do cenário, está em quarto lugar ou até em sexto lugar entre os preferidos dos paulistas para a eleição presidencial. Nessa pesquisa divulgada hoje, além da intenção de votos para o governo do estado de São Paulo em 2022, essa pesquisa também fez uma avaliação pediu aos paulistas uma avaliação do governo de João Dória. E o governador tem um índice de desaprovação impressionante. 65,3% dos paulistas desaprovam o governo João Dória contra 30% que o aprovam. Só para lembrar, a desaprovação dos paulistas ao governo Bolsonaro, que está no fundo do poço da impopularidade, é de 49%. 49% desaprovam, 45% aprovam. E no caso do Dória, 65,3% o desaprovam. O número é de fato impactante, né? A que o senhor atribui isso, esse desgaste, esse declínio? Cláudio Berto, se você olhar num cenário nacional, todos os governadores perderam a aprovação durante a pandemia. Por outro lado, os prefeitos têm mantido bons desempenhos. E aí, claramente, existe um divisor muito claro. A sociedade atribui a parcela de culpa por ter que interromper as atividades econômicas aos governadores e, ao mesmo tempo, atribui uma grande responsabilidade pela falta de vacina ao presidente da República. Se você olhar num contexto, ambos têm uma baixa popularidade. Tanto que nenhum dos dois, nem o presidente e nem o governador, tem uma aprovação superior a 50%. Ambos estão com uma reprovação maior do que a sua aprovação. Então está muito claro este cenário. Enquanto os prefeitos estão vacinando, estão abrindo leitos de UTI, então é uma leitura que se faz deste momento e que a gente não pode falar que o cidadão está errado. Até porque, quando as pessoas nos elegem, elas esperam soluções. E claramente, a pandemia, nenhum governante no mundo apresentou uma solução rápida. Com exceção dos Estados Unidos, que já imunizou toda a sua população, você pega grande parte da Europa, tem um programa de imunização inferior ao do Brasil. Continua com terceira onda, continuam com lockdown. Então, a leitura que se faz clara hoje é que a sociedade responsabiliza o efeito pandemia muito mais ao presidente da República e aos governadores. E olha,
não porque é do meu partido, uma certa injustiça com o governador João Dória, porque mais de 70% da imunização do Brasil nós devemos ao Instituto Butantan e a crença, a coragem do governador João Dória, que teve sim a iniciativa de buscar um imunizante, de poder trazer a sua tecnologia, o IFA chegar aqui. Caso contrário, nós não estaríamos imunizando sequer pessoas com 80 anos. Agora, é a foto do momento, é a leitura que a sociedade faz e nós temos que respeitar. Se tem algo que eu não faço, é desacreditar de pesquisa. Até porque, se eu não acreditasse no Instituto, eu não estaria aqui aceitando comentar uma pesquisa publicada por ele no dia de hoje. Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui, prefeito. Volto sempre, viu? Eu é que agradeço, muito obrigado, Alana. Cumprimentar a primeira, a única mulher que está aqui no estúdio com vocês. Obrigado, ao prefeito. Cláudio Humberto e também a você, Cristiano. Uma ótima tarde. Muito obrigado a todos que acompanham a programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado. Grande abraço. Boa sorte, ministro. Tchau. O prefeito.